Então, assim, a gestão abraçou. Então, quando você me apresentou como cardiologista, até assustei, porque é difícil hoje eu falar, você sempre cardiologista, mas hoje a minha atuação está bem longe da cardiologia. Mas, cara, é muito bom falar tudo isso aqui, porque às vezes serve de exemplo para um cara que está meio indeciso do que vai fazer e você traz um pouco de experiência de 20 anos de formado, de tudo que a gente pode fazer como médico e que nunca é tarde para virar chave. Mas tem o ônus também, né? Como médico, você tem uma segurança muito maior em relação aos seus resultados. Como gestor, você tem que apagar incêndio todos os dias. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista daqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse que vocês já vem conhecendo, venho tentando trazer as celebridades da saúde para a gente, de alguma forma, tentar humanizar essa nossa saúde pós-pandêmica meio sombria, sempre tentando privar pelas cabeçadas aí dos nossos convidados, apesar de todos eles grandes celebridades, grandes lideranças, virem aqui com muitas conquistas, mas a gente já viu, já descobriu que a gente aprende é na derrota. Então, tem que ficar puxando aqui a lenha para o lado da derrota, descendo a lenha neles, para a gente conseguir crescer e aprender mais. E hoje, no nosso episódio, a gente tem aqui um ponto para as pessoas que querem se tornar profissionais diferenciados, aprendendo aí de verdade com grandes e hoje um grande que eu tive a felicidade de me conectar aí no evento da Unimed Paraná, evento de inovação que eu estava mediando lá uma mesa de valor, e doutor Marcelo Vilaça Lima foi lá apresentar o case do EVS lá, da Unimed São José do Rio Preto, em que hoje ele está participando com sua grande equipe com excelência e maestria. Depois, o doutor Marcelo me deu a honra de trazer o case para a aula lá de valor do IBMEC, e foi assim uma baita participação do mesmo. Estamos fazendo aí uma parceria aí já de alguns eventos, super valiosa, além de uma grande conversa que nós tivemos esperando nossos voos voltando de Curitiba. E aí eu falei, rapaz, eu preciso trazer esse cara para trazer essa jornada brilhante dele, para vocês conhecerem um pouquinho desse cardiologista com uma super formação, com hard skills aí como pouco, e que adentrou no mercado da gestão e também tem diversas, inúmeras soft skills que vem fazendo ele como um profissional super diferenciado na saúde e trazendo grande valor e grande qualidade para os seus e para os nossos pacientes. Fala, doutor Marcelo, tudo bem? E aí, Ricardo, tudo bem? Você? Obrigado pelo convite. É, Celebridade, estou longe ainda, né? Mas, assim, dando cabeçada, estou dando bastante. E acho que a vida inteira foi assim. E o que a gente conversou ali em Curitiba foi muito bacana, né? Foi um encontro meio inesperado, a gente não se conhecia antes, acabou se conhecendo no evento, e o evento não trouxe tanta proximidade, mas a espera pelo avião é que proporcionou ali uma pizza horrível, né? E a gente acabou conversando algumas coisas aí, tinha bastante coisa em comum, e eu agradeço aí por você ter me chamado aí para o seu canal. Muito bacana. Nada, é uma honra aqui ter aí tua participação. E vamos lá. Onde que surge a paixão pela medicina? Família? Você mesmo? Me fala. Eu fiz de tudo para não fazer medicina. Eu falava que eu não ia fazer medicina. Meu pai é cardiologista.
E quando você traz aqui o Dr. Marcelo, cardiologista, né, me deixa bem assim emocionado e também me faz lembrar muito do que há pouco tempo aí eu acabei deixando um pouquinho para trás pela questão da gestão, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. E a cardiologia, ela sempre teve na minha vida por causa do meu pai. Eu sou de São Paulo, né? Hoje eu estou em São José do Rio Preto, eu sou paulistano mesmo, passei minha vida inteira lá. Estou só há 6 anos e meio em São José do Rio Preto. E quando meu pai chegava em casa, eu via um médico cansado. E meu pai chegava muito cansado mesmo. Trabalhou bastante ali no Instituto do Coração, ali na USP. Ficava na parte de métodos gráficos. Foi coordenador da área ali. E depois ele foi crescendo ali dentro. Só que aquilo tomava conta muito da vida dele. E eu, como criança, eu ficava sempre enxergando isso. Poxa, meu pai está sempre cansado. Tinha época que meu pai dava plantão em ambulância à noite, né? Eu bem pequeno, eu consigo lembrar disso. Ele chegava de madrugada, abria a porta do quarto para ver se estava tudo bem, para dar uma boa noite, para começar a trabalhar no dia seguinte. E a vida dele como médico foi bem cansativa até ele chegar num ponto onde provavelmente ele tinha ali uns 45, 46 anos, que deu uma guinada na vida dele. E ele acabou assumindo ali a cardiologia do Fleury, né, junto com outros sócios, na época terceirizada. E eu via isso de uma maneira que eu não queria fazer. Então, eu gostava de arquitetura, gostava de desenho industrial, fiz trainee de odonto, meio assim, fugindo da cardiologia. Mas eu lembro que toda vez que eu ia brincar, eu brincava com as coisas que meu pai deixava em casa. Rascunho de eletrocardiograma, tinha aqueles tubinhos do eletro que vinha enrolado num papelzinho na época, né? Uhum. E hoje não é mais assim, eu fazia carrinho com aquilo. Tá se E entregando, hein, cara? era isso, cara. E aí, Tá entregando a idade, pô. e aí, o que eu enxergava naquilo? Porra, eu já gostava da medicina, só não queria admitir, né? E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu falei, putz, vai ser medicina, mas eu não vou fazer cardiologia. Negando novamente, sabe? Eu vou fazer medicina, mas não vou fazer cardiologia. Aí, primeiro ano de medicina, segundo ano de medicina, eu dava aula de eletro para todo mundo, estava na liga de cardiologia, todo mundo queria cola porque só eu sabia eletro, e assim foi a vida inteira. E aí acabou indo para cardiologia, e aí eu acabei, depois que eu fiz faculdade em Mogi das Cruzes, uma faculdade particular, onde foram os 6 melhores anos da minha vida aí de solteiro, vamos dizer assim, para não deixar minha esposa triste. E depois disso, eu acabei fazendo clínica médica na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, e de lá eu vou para o INCOR, para a USP, sempre ao contrário da maré, né? Porque você sai de uma escola particular e vai para uma Sim, sim. escola federal, onde tem ali 99% das vagas ocupadas por quem fez paulista, então meio renegado ali, né? E a hora que eu saio bem da escola paulista, eu vou para o concorrente maior, que é a USP. Também chego lá, vindo da escola paulista, meio renegado, demorando um pouco ali para me encaixar também, porque eu estava vindo da principal concorrente. Mas foi bacana. E aí, depois disso, Quantos irmãos você tem? tenho uma Mais irmã que é nova ou mais velha? um ano mais nova. E ela foi para Também a área fez de medicina, marketing. não? Não, foi para a Tá. área de Tá, marketing. então, Ah, então como é que foi a relação aí com teus pais durante a faculdade? Como é que era o nível de satisfação do teu pai por você ter adentrado na medicina e depois seguido aí os passos dele? deve ter sido demais para ele, né? Acho que, como ele achava que eu não ia fazer, de repente eu entro e sigo os passos dele, a mesma profissão, e acabo indo para um lugar onde ele ficou quase que a vida dele inteira. E quando eu chego lá, ele já tinha saído. Infelizmente, eu não encontro com ele dentro do Import, mas todo mundo sabia quem ele era lá dentro, né? Então, para ele era uma satisfação enorme ele ter o filho ali dentro e todo mundo conversava com ele, dizendo que estava tendo lá a minha participação na residência ou então nos projetos, nos trabalhos. E aí acaba que isso facilitava por um lado, mas dificultava por um outro, porque sempre eu era o filho dele. Até desvencilhar essa imagem de que o Marcelo é filho do Lima, do Eduardo, né, demorou um pouco. E
não é ruim, né? Porque meu pai não, é meu ídolo, sempre foi na profissão. Eu só escondia isso de mim mesmo lá no começo. Uhum. E depois eu acabei encontrando com ele no próprio Fleury, porque eu acabei indo para uma especialidade diferente da dele, mas alguns anos depois eu faço uma prova para título de ergometria e métodos gráficos, passo, tenho o título e começo a trabalhar uma vez por semana com ele. E isso foi muito legal mesmo, porque você sentar do lado do seu pai para trabalhar, dividir uma bancada ali de laudos e fazer exames e discutir, nos aproximou demais. Eu acho que a época que eu fiquei mais próximo do meu pai foi quando eu comecei a trabalhar uma vez por semana com ele. E a gente falava de tudo, né? Coisa que às vezes nem em casa a gente falava ali. Foi muito bacana. Quanto tempo vocês ficam juntos trabalhando? Acho que deu 5 anos. 5 anos? Porra, então tem bom. 4 para 5 anos. E aí, quando eu venho para São José do Rio Preto, eu deixo ele lá, né? A maior pancada que ele tomou foi essa. Além de trazer as netas para o interior, a 450 quilômetros da cidade, lá da casa dele, eu ainda deixo ele sozinho na quarta-feira lá, 4, 5 anos trabalhando com ele. Não deve ter sido muito fácil, não. Pô, essa daí foi sacanagem tua, hein? Você vê, Ah, é aquela história, filha para o mundo, né? A gente tem que trilhar nossos caminhos. é isso mesmo. Não tem jeito. E, e a questão de hobbies, pré-faculdade, o que que você gostava? Música, esporte? O que que... Sempre, sempre joguei futebol. Então, corintiano roxo, eu morava do lado do Palmeiras. Então, eu jogava pelo Palmeiras. E era horrível ter que vestir a camisa do Palmeiras sendo corintiano roxo. Mas eu honrava ali a hora que eu estava jogando como se eu tivesse jogando pelo Corinthians. Tanto é que eu entendo hoje a galera que torce para um time e joga no outro. É a mesma coisa a gente trabalhar em vários lugares, às vezes em concorrentes, e a gente veste a camisa mesmo, né? Então, eu cheguei a ser federado em futebol de salão. Jogava lá no time, num dos times do Palmeiras. O Palmeiras tinha muitos times, né? Para disputar todos os campeonatos, não tinha um time só no salão. E comecei na escola mesmo. A minha escola era uma escola que obrigava a gente a ter aula de música e tocar algum instrumento. E aí, quem podia trocar percussão ou flauta, flauta era muito fácil, né? Então, tocar flauta doce. Todo mundo tocava flauta doce e eu comecei a gostar daquilo, cara. E da flauta para o saxofone foi um pulo. Então, eu comecei a tocar saxofone com 14 anos. Comprei com a minha mesada, guardei uma grana, não sei quanto tempo. Hoje é fácil, né? O filho vem, pede alguma coisa, você tem ali, rapidinho, graças a Deus, a chance de dar ali coisa que não era antigamente. Então, eu lembro que eu juntava um dinheiro assim, pegava a minha mesada, não comprava nada, falei, vou comprar um saxofone. E aí comecei a tocar. E aí, depois disso, conservatório de música, toquei sax aí praticamente a adolescência inteira, e hoje virou um hobby. Bem difícil de eu tocar, por causa de falta de tempo, mas se você for ver aqui atrás, tem um piano digital, tem um outro piano ali que não é digital, e os meus saxofones estão aqui em cima. E aí minhas filhas agora tocam. Então, elas entraram na É, e música. é, e é igual andar de bicicleta? Você Ah, consegue tocar de boa ou fica muito enferrujado? não, consigo. Demora um pouco, às vezes, só a dinâmica da parte de teclas e tudo, mas se pegar uma semana, 10 dias e tocar continuamente, dá para voltar legal. Tá, mas pera aí, agora ficou complicado agora a tua história, pô. Você me bota aí, atleta de futebol, músico quase profissional, estudou música. Como é que você estudava, pô, para vestibular? A época do vestibular, você tava envolvido em ambos ou não? Não, deu uma pausa, né, cara? Se eu for te contar, você vê a cardiologia como sempre fez parte de tudo, inclusive da desgraça. Com 15 anos, eu jogava futebol, eu começava a passar mal. E aí eu pedia para ser substituído. Aí meus técnicos achavam que eu estava mal condicionado. Muitas vezes me substituíam, aí por raiva ali ou não me colocavam para jogar de novo. Eu falei, quer Uhum. saber? Eu vou mais pedir para sair. Vou treinar mais e vou tentar chegar numa condição física melhor igual meus amigos.
Aí teve um jogo, cara, não esqueço nunca. Palmeiras e Portuguesa. Passei mal, tive uma pré-síncope ali, vomitei, parou o jogo. E aí eu fui começar a investigar o que eu tinha, não achava nada. E aí eu faço um exame, que hoje é muito pouco utilizado, que é o eletrocardiograma, que estuda vetores ali, não só o traçado elétrico do coração, mas vetores mesmo, através de cometinhas e tudo mais. E eu acho um Wolff Parkinson White, uma síndrome de pré-excitação. Então, meu coração chegava ali, provavelmente, a mais de 150, 170, fácil, muito antes que todo mundo. Aí eu tinha uma síndrome vagal que dava uma melhorada e o coração voltava ao normal. Aí eu fiz uma ablação, com 15 anos, com risco de sair com marca-passo, porque era um Wolf, uma pré-estação parisiana ali, era bem pertinho do nó. Eu falei, putz, cara, ninguém me contou isso na época, né? Era simples, vai dar tudo certo e vamos que vamos. E aí, depois disso, eu dou uma desacelerada em relação à parte de profissionalismo. Fiquei meio com medo, sabe? E aí eu Natural, volto né? a jogar mesmo, só que aí eu estava péssimo, parado, tudo na faculdade. Já tinha perdido o embalo. E a música era, como era conservatório, tinha toda uma regra lá e tinha todo um ritual de estudo que tempo para começar e tempo para acabar. O professor mesmo falava isso, né? Você vai começar tal hora, vai terminar tal hora, quantas vezes por semana, você voltar aqui e a gente continuar nossos estudos. E aí, quando chegou o vestibular, estava meio que equilibrado já. Mas eu não passo de primeira, não. Depois eu vou fazer cursinho, faço um ano de cursinho. E aí, nesse um ano de cursinho, eu dou uma boa estudada, mesmo uma dedicada quase exclusiva para tentar passar em medicina. Mas como é que finaliza a música na época do cursinho? Você deixa de lado mesmo? Não, eu acabei que eu não me formei no conservatório, porque não dá para adiantar, não é no seu ritmo, tem todo um ritmo lá, é Entendi, entendi, como se entendi. fosse um curso mesmo, né? Mas aí você não se formando, você para de tocar? Aí eu parei de tocar quando eu entrei na faculdade, só que aí depois na faculdade eu levo o sax para lá, então as pré-festas que tinha, eu tocava sax, abrindo lá algumas coisas, sabe? Igual tem as Imagino. bandas de rock aí que a galera monta aí na faculdade, eu acabava fazendo um solo ali qualquer, em umas festinhas que tinha ali na nossa Atlética. Tá, Mas mas teve nesse evento aí da música, teve frustração? não, nunca me imaginei indo para uma parte profissional, era mais hobby mesmo. Gostava de Entendi. tocar não só para mim, mas para os outros também. Até às vezes o pessoal pedia para tocar alguma coisa, eu tocava até coisa que eu não gostava, porque era bem mais gostoso para mim tocar para a galera que estava ouvindo do que por satisfação própria. Então, eu pego aqui as minhas filhas, por exemplo, elas só ouvem porque elas gostam, só tocam porque Uhum. elas gostam. A minha filha mais velha só toca música clássica. Ah, toca aí alguma coisa mais popular. Não, não toca. E ela não tá nem aí, ela toca para ela, sabe? Legal. Então, na época não, eu levava o sax numa boa mesmo, como um hobby. Sabia que não ia ser nada muito profissionalizante mesmo. Tá. E a questão de especializações e caminho aí de doutorado e, na verdade, ultra especialização. Qual era teu planejamento? Qual era teu objetivo quando você entra na profissão mesmo? O que era a tua meta? O que você queria? Onde é que você queria chegar? Sim, sempre foi exigido muito por um nível de excelência de grandes universidades. Então, quem eram as pessoas boas ali? Quem eram os médicos bons? Eram os que publicavam, eram os que participavam de congresso, era o cara que ditava a diretriz. Então, a minha formação inteira foi tendo isso como exemplo de qualidade em medicina, que é um braço respeitável, que eu acho que a gente, como brasileiro, tem que admirar bastante, principalmente algumas especialidades. Então, dentro do INCOR, pô, respirava isso. A gente se atualiza nos corredores, né? Então, você não precisa nem ler, você já está sabendo a hora que está saindo alguma coisa nova e o pessoal ali super especialista ditam as regras hoje da cardiologia. Eu falei, pô, é isso que eu preciso fazer. Como é que eu vou ser bom? Só vou ser bom se eu estiver nesse meio. Então, eu começo a me preocupar muito com publicação. E aí eu gosto muito da área de insuficiência cardíaca. Eu acabo ali a cardiologia,
E já chego para o meu mestre ali, para o professor Pereira Barreto, que era um dos diretores aí da parte de reabilitação, eu falo, quero fazer doutorado. E calma, você acabou de sair da residência, tem projeto, o que que você quer fazer? Eu posso te ajudar, mas não é assim. Não, mas se eu não fizer agora, sempre imediatista, sempre querendo as coisas muito rápido. E aí eu me envolvo, né, em publicações, como primeiro autor, ou então às vezes como coadjuvante ali em alguns artigos que a área estava produzindo, e eu começo a gostar disso. E aí eu começo cada vez mais tentar ficar ali, nessa equipe, no INCOR, buscando talvez ali um lugar como assistente. Eu fiquei muito como insistente, não como assistente, né? E aí eu vou para a área de pesquisa. Então eu fico ali como um apoio mesmo de alguém que está ali, passando visita, tocando um ambulatório e ao mesmo tempo produzindo, publicando. Só que aí a vida não para, né? Aí tem esposa, aí nasce a primeira filha, aí você vê que o Ah, então negócio você nunca está pensou em ter um andando. consultório? Nunca pensei em consultório. Eu fazia atendimento de paciente dentro de alguns hospitais. Então, ao mesmo tempo que eu Ah. estava ali no INCOR, eu ia lá para um outro hospital, para o Oswaldo Cruz. Então, pegava uma sala ali de cardiologistas e ficava ali, não no meu consultório, mas nos consultórios dos cardiologistas do hospital. Então, eu começava a fidelizar alguns pacientes, mas não era o que eu mais gostava, não. O que eu mais gostava mesmo era de paciente grave. Tanto é que aí eu começo a fazer essas publicações, eu começo a fazer linhas de pesquisa com paciente refratário a tratamento, insuficiência cardíaca grave, refratária, descompensada, pacientes ali que ultrapassam a expectativa de vida e saem de qualquer trial, de qualquer análise, né? Porque aqueles pacientes que têm múltiplas internações no ano por descompensação e insuficiência cardíaca são sobreviventes. E o INCOR tem um hospital de retaguarda, né? Tinha na época, era bem diferente do que existe hoje lá, que está totalmente revitalizado. Tinham 60 leitos de pacientes com insuficiência cardíaca refratária. Era um hospital Caramba. de retaguarda. Então, ali eram pacientes que ficavam 28 dias em uso de droga vasoativa, era paciente que tinha contraindicação formal para transplante, não tinha nenhuma outra expectativa, não tinha indicação para nenhum device. Ou então, aqueles mesmos que tinham, que entravam numa fila dessa, não dava tempo de transplante, descompensava e ia para lá. Então, minha linha de pesquisa começou a ficar ali dentro. E eu só vendo paciente grave, paciente grave, paciente grave, não me atraía muito consultório. E aí eu começo a desenhar um trabalho, na verdade, muito louco, trabalho no duplo sentido mesmo, de trabalho de fazer e trabalho de executar, porque a gente começa a pensar no que fazer com esses pacientes para dar uma adiantada, para ver se ele sai daqui do hospital e fica mais um pouco em casa, e sai da droga, sai da dobutamina, né? E aí eu começo a pesquisar e vejo que tem muitos trabalhos falando sobre calor. Então, se o tratamento da insuficiência cardíaca é inotrópico mais vasodilatador, como é que eu vou vasodilatar adicionalmente esse paciente para diminuir a resistência vascular sistêmica e aumentar o índice cardíaco desse coração? E aí a gente começa a usar o calor, baseado em trabalhos japoneses, para vasodilatar o paciente. Uma loucura, né? E aí eu começo a usar uma manta térmica com 30 bolachas de infravermelho que chegava a 50 graus. Eu esquentava meu paciente a 50 graus. E o paciente começava a ter bem-estar. Então, a primeira coisa que eu vi, pô, ele está se sentindo bem. E ele quer fazer de novo. Pô, doutor, faz de novo. Vem aqui amanhã, gostei, quero fazer. E aí isso vira um projeto, vira o meu projeto de doutorado, só que para validar E você conseguiu fazer isso para validar com evidência? com evidência. E aí, quando o meu doutorado, que era para durar 4 anos, durou 7. E aí, porque 3 anos foram para projeto de pesquisa do piloto para validação disso. Só que para eu mostrar isso, uma efetividade real disso, a única coisa que eu tinha para documentar era passar o Songans, um Uhum. catéter central para medida de pressões intracardíacas, que não se Um usa olhinho. na rotina, só se usa para pesquisa, para casos refratários. Aí eu passei mais de 100 catéteres, cara. Eu fazia um terceiro período da minha vida, eu ia quase que no final do dia, à noite, para pegar e convidar o paciente com termos de consentimento livre e esclarecido,
explicar a pesquisa e colocar esse paciente para esquentar durante uma semana. Isso foi muito trabalhoso, muito Então trabalhoso. então é inegável que você passe catéter como poucos, né? Eu não sei hoje como é que seria, faz tempo que eu não passo, mas ali eu peguei uma mão absurda, né? E aí eu consigo defender minha tese, ao mesmo tempo eu vou publicando isso em revistas internacionais, eu apresento isso na Suécia, apresentei isso em Toronto e faço meu doutorado. Aí, quando eu concluo o doutorado, eu começo a pensar, poxa, cheguei onde eu queria, né? E E, agora? e agora, né? Aquela, aquela frase de sempre, né? A ânsia de querer e o tédio de ter conseguido. O que que a gente vai fazer? E aí começam as coisas a mudarem aí na minha vida. Mas eu Não, mas sinto pera, freia na mudança. Você começou a entrar num outro assunto que é super relevante, que é a conexão aí da formação como um super profissional e, ao mesmo tempo, é, se formar e amadurecer como esposo e como pai. Como é que foi aí conectar essas duas dificuldades que fazem tão bem a nossa vida? muito, muito complexo, porque ah, é difícil. Quando é que vocês casam? Quando é que vocês começam, você e sua esposa? 2006. 2006. Espera aí, cara, situa aqui. Você tá em que momento profissional? Eu tô ali já na residência de cardiologia, Tá. E, né? é- e ela? E ela tinha acabado. Estudava, trabalhava, como é que é? Não, estava trabalhando já tinha se formado em arquitetura e estava trabalhando em São Paulo. E aí a gente Tá. começa a pensar ali na vida a dois e tudo mais, só que profissões diferentes com escaladas diferentes, né? E ela sempre quis ser mãe. Então, mãe, mas E ela estava relativamente legal. estável já profissionalmente? Não, no início de carreira, Tá bom. início de carreira. E aí quando vem a primeira filha, eu tô ali pensando no doutorado. E aí você não tem mais férias, você não tem mais tempo para ficar em casa, chega tarde, alguns plantões ainda na vida, acho que como todos os médicos aí passaram no início, né? Mas é nessa fase que você fica pensando se vale a pena ou não aquilo, porque diferentemente das pessoas ali, dos médicos que se formam e já tem um norte diferente, numa medicina mais suplementar, ou então numa medicina particular, uma carreira mais bem definida desde o começo, o cara que entra na vida acadêmica, ele está perdido, né? Porque demora muito para começar a ganhar um dinheiro, você depende ali de bolsas, de FAPESP, de tudo mais, tem dedicação, não tem jeito, tem que se dedicar, senão não sai, se você quiser fazer alguma coisa séria. Então você vai vendo seus amigos melhorando muito o nível de vida, financeiramente melhores, e você ficando para trás sem, sem perspectiva se vai dar certo mesmo ou não. Você busca um sonho ali de tentar fazer aquilo. Tanto é que pessoas ali, médicos, ou então outros profissionais que buscam um doutorado mais velho, talvez estejam mais maduros e estejam mais conscientes do que eles querem em um curto espaço de tempo, com uma programação de vida já bem mais definida. No começo, é muito sofrido. E aí, quando você está falando de conciliar a vida de pai e conciliar a vida de família, você começa a não pensar mais só em você. Como é que você vai Sim, querer sim. que a sua família fique, né? Como é que você vai querer que quem está com você viva? Vai ficar dependendo só do seu sonho, do seu doutorado? Ou será que vale a pena largar tudo e começar a investir em alguma coisa que vai te trazer um retorno maior financeiro? Uhum. É claro que todas as profissões merecem sonhos e paixões, mas ninguém vive de vento. E aí você tem uns comparativos, você começa a ver seus pares, tem gente muito melhor do que você. A carreira acadêmica é muito complicada. E eu insisti muito depois disso, né? Eu fiquei bastante tempo nisso, porque acabando o doutorado, eu começo a entrar em sociedades, convidados até mesmo pelos meus pares ali,
que me ajudaram muito dentro da parte de ensino e pesquisa, a assumir serviços dentro do SUS. Passar Uhum. visita, montar uma sociedade de cardiologia para assumir o serviço de cardiologia do Hospital Santa Marcelina em São Paulo, ficar como médico pesquisador não remunerado na USP, passar visita em alguns hospitais ali para outros médicos, uma remuneração bem mais abaixo, porque você vai acabando absorvendo serviços que estão ali à disposição de quem está na área acadêmica. Aula, Uhum. faculdade, né? E que, infelizmente, no Brasil, isso não é tão bem valorizado. E aí eu fico nessa há bastante tempo. E esqueço a questão do consultório, esqueço a questão da suplementar, esqueço a questão de gestão e outras coisas. E como clínico mesmo, né, eu acho que para a galera que está ouvindo aí do seu canal, é mais difícil. Uhum. Para quem vive de procedimentos, você tem ali uma possibilidade extra de compartilhar ali as suas receitas. Agora, para quem vive só da clínica, sem nenhum procedimento, é pauleira, né? Por isso que muita gente ainda vai dependendo de plantão durante muito tempo. Mas assim, as coisas, graças a Deus, deram muito E certo. aí, não, mas peraí, aí antes de você falar que deu tudo certo. E aí, não satisfeito, vocês têm outra filha. Aí tem outra filha, com uma diferença de 2 anos. É isso aí, meu. Muito, muito difícil. Muito difícil. Mas nunca ninguém se arrependeu, sabe? Porque nas dificuldades se torna todo mundo unido também. Quando Ah, tá todo mundo ali na e aí eu tenho dificuldade, que todo pegar mundo o, junto. tenho que pegar o gancho para esse momento que você bota a bola lá no alto para eu bater. É, qual é a importância da espiritualidade nesses momentos e nessa jornada? 100%, 100%. É o que você está falando, espiritualidade, não religiosidade, né? Por mais que eu seja católico e acredite em várias coisas, acho que a espiritualidade é fundamental para a vida. E a gente atrai o que a gente pensa sempre. Questão de reclamar sempre, sem fundamento, eternamente reclamão, isso atrasa muito a vida de todo mundo. Então, eu nunca fui uma pessoa que reclamou muito. Eu tenho muitos exemplos em casa. A minha mãe é a mulher mais forte que eu conheço. Não por ser minha mãe, mas ela tem um medo extremo de morrer, ela tem um medo extremo de ficar doente, ela não se conforma de que ela não pode fazer as coisas, então ela está sempre muito além, muito bom astral, sempre muito forte para não deixar que as coisas abatam e que ela, por um momento, caia. Então, às vezes eu nem fico sabendo que ela está doente, eu nem fico sabendo que ela está com alguma coisa mais grave, fico sabendo muito depois. Ela não quer, ela não quer aquilo para a vida dela. Então, a espiritualidade, ela vem nisso mesmo, na gente acreditar em coisas que realmente façam sentido e sempre buscar o que dá certo, né? Pensamento positivo, boas vibrações, acreditar em energias positivas também, afastar o que é negativo, tirar da sua vida sempre coisas que podem ali atrapalhar o seu caminho e que às vezes você suporta e não tem por que suportar, né? Então, errar faz parte, mas sempre tentar corrigir rapidamente as coisas para que você continue, né? E E sempre falar. nesses teus pacientes graves, esse momento aí que você teve acesso a tantos casos mais difíceis, você acha que a espiritualidade influenciava? E eu quero outro ponto puxar aqui. Eu tenho feito umas postagens, porque muita gente estava me indagando de como sair da inércia, como dar um kickoff para entrar no valor, né? E aí eu fiz uns pontos aí para o pessoal dar os primeiros passos. E um dos pontos é a questão de melhorar a comunicação com os pacientes. E eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente consegue diminuir os jargões, diminuir os termos médicos e usar uma terminologia que o paciente realmente entenda e consiga seguir os tratamentos. Muitas vezes o paciente não tem nenhum problema de medicação, né? E simplesmente porque ele não toma na hora certa, não toma como deveria, e aí tenta fazer um pouquinho dessa conexão. Nesses pacientes mais graves, como é que isso
fez diferença ou não na tua experiência, na tua vivência, e como é que a espiritualidade, de alguma forma, mudava alguns deles? Acho que desde sempre, né? Então, como eu sempre tive esse contato, desde da formação mesmo mais básica, até há pouco tempo atrás, com muita, trabalhando no SUS sempre, com muita dificuldade, e conhecendo os pacientes, conhecendo as famílias, está muito na moda, né? Principalmente quem não é profissional da saúde, mas que está na área da saúde, falar em colocar o paciente no centro do cuidado. É, isso é o básico do básico. Então, quando você vem com essa de colocar o paciente no centro do cuidado, tem que lembrar as pessoas disso, me incomoda um pouco. Eu sempre coloquei o paciente no centro do cuidado. Eu não admito ninguém da minha equipe ou fora da minha equipe não fazendo isso. Então, os desfechos todos têm que ser para o paciente. E quando eu via tanta gente ruim ali, né, mal de saúde, em processo de morte mesmo, muitos deles sem perspectiva, com a família visitando e com os filhos chegando, em situação social muito ruim, isso foi a minha vida inteira, e a gente só ouve lamentação, a gente só ouve pedido de ajuda. A gente, como médico, a gente está sempre ali, durante o nosso período de trabalho, com esse tipo de abordagem, carregando um fardo e compartilhando muitas coisas pesadas, que a gente muitas vezes absorve e não percebe. Só que aí, quando você chega em casa, então, quando você vê a sua vida, isso traz para você uma luz, né, um discernimento de que você está muito melhor do que você imagina. E isso te motiva a ir para frente. Porque você não tem o direito de reclamar. Então, se você não tem o direito de reclamar, você tem que exigir também que as pessoas que estão à sua volta não tenham esse direito. E aí, assim, você continua. Então, quando a gente fala que as dificuldades unem as pessoas, é verdade mesmo. Mas tem que ter alguém ali também lembrando do que é importante. Porque senão também vira um grupo de reclamões. Um grupo de que está ali sofrendo sem necessidade. Então, quando você me pergunta se fez diferença, absoluta que fez. Absoluta. E eu tenho 20 anos de formado, vou fazer 21 anos de formado. Foram 20 anos, ali pelo menos 14, só vendo desgraça, né? Então, eu acho que isso molda muito, não só o médico, mas qualquer ser humano que esteja à linha de frente na área da saúde. E o outro ponto, comunicação, também você acha que faz diferença? Claro que faz. Comunicação faz muita diferença. A gente está num ambiente hoje, né? Então, aqui virtualmente conversando, né? A comunicação mudou demais. Então, hoje a gente consegue atingir muito mais gente do que se atingia antigamente. E a linguagem mudou. Pouca escrita, né? Pouco texto. Os livros ali estão ficando cada vez mais escassos, livrarias fechando, né? E a comunicação, ela acompanha tudo isso. E a comunicação não é só comunicação geral, a comunicação que a gente está falando aqui no jargão popular, mas uma comunicação efetiva para o Uhum. ambiente da saúde e para dentro ali da sua conversa entre relação médico-paciente é importantíssimo para que tudo dê certo para os dois lados. Então, não sei se a gente vai falar um pouco aqui de valor em saúde, né? Valor em saúde é tudo dar certo, né? Para todos os lados. E a comunicação tem que existir, dos dois lados. Senão, a gente não consegue fazer com que dê certo aí o que a gente pensa para o futuro da medicina. Você me deu mais um gancho, então, para a gente, de alguma forma, chegar na história da tua transição e da gestão, tá? É, pelo que a gente já conversou, e escutando aqui com mais detalhes a tua jornada, você sempre foi um profissional que entregou valor, né? O que a gente fala tanto hoje de uma forma teórica, que isso para mim também é muito forte, sabe, Marcelo? Porque quando eu li o livro do Porter, eu falei, puta, isso aqui é minha vida. Faz todo sentido, né? Não tem como eu não lutar por essa bandeira, porque é isso que me diferencia, é isso que eu faço, é isso que eu quero. E aparentemente você também, né? Se a gente for pensar em desfecho, e o desfecho tem que ser pro paciente, todo o recurso que você utiliza para ter aquele desfecho
num ambiente que não te dá todos os recursos possíveis, indiretamente você está trazendo valor. Então, tudo que você lê do que manda se fazer, você já faz instintivamente trabalhando aqui no Brasil, né? Então, talvez alguns países que tenham outras realidades, outras maneiras aí de coordenar e o cuidado e ter uma gestão de saúde um pouquinho diferente, mais administrativa, talvez já passaram por isso há 100, 200 anos. A gente está aqui ainda muito atrasado em todos os quesitos aí, não só na saúde. Então, quando a gente pega alguma coisa muito nova que chega para a gente e se compara com um país que está 200 anos na nossa frente, você fala, pô, já faço isso aqui agora, porque eu sou obrigado a fazer, né? Então, se eu sou obrigado a fazer, é mais fácil de implementar. Então, tem um gap gigante, né? Tem um espaço gigante entre a gente e algumas outras nações aí que colocam isso em prática e trazem isso como teoria. Mas a gente vai falar um pouco mais para frente aí sobre isso. Mas com certeza absoluta, a gente faz isso. Como é que acontece o teu evento de mudança? Como é que você deixa o coitado do teu pai? E foi por um evento cardiológico também, para você ver como a cardiologia é tão forte na minha vida. Eu estou no caso com a minha esposa, a Daniela, e ela é de São José do Rio Preto. Só que a gente nunca pensou em morar no interior, mesmo porque ela fugiu do interior. E ela estava em São Paulo há muito tempo já. Ela foi fazer faculdade de arquitetura e ficou lá e nunca mais voltou. Tanto é que eu conheci ela em São Paulo e eu acho que eu visitava aqui a cidade de São José do Rio Preto, no máximo eu, 2 vezes por ano. Ela vinha mais vezes com as meninas por causa de netos e tudo mais. E aí, quando eu estou no Réveillon de 2015, na praia, me ligam aqui de Rio Preto dizendo que meu sogro estava internado e que ele precisaria provavelmente passar por uma cirurgia cardíaca de urgência. E aí todo mundo se mobiliza e vem para cá, né? E aí quando eu venho para São José do Rio Preto, eu venho desesperado porque queriam discutir o caso comigo, queriam opinião, alguém da família junto, porque envolvia um Uhum. certo risco, quase morreu mesmo. A gente chega na cidade, muito fácil, aí me falam qual é o hospital que ele está. Eu paro o carro na frente do hospital, em 5 minutos eu estou conversando com o médico que estava atendendo ele dentro do hospital. De tão fácil que é a mobilidade na cidade, estacionar seu carro, subir um elevador e conversar com o médico sem burocracia nenhuma e sem aquelas barreiras todas naqueles lugares gigantes que a gente conhece no Rio de Janeiro e em São Paulo. Você Uhum. entrar dentro de um hospital grande em São Paulo, são 1000 Sim, cadastros, sim. se você não é cadastrado e tudo mais. Falei, caramba, que facilidade, né? Pô, imagina se a minha vida fosse assim, chegar, parar o carro na frente, subir, entrar no hospital sem nenhuma burocracia, já conversar. Gostei daquilo. Aí, 5 horas da manhã, me ligam, meu sogro, uma descompensação antes da cirurgia. Eu saio correndo, em 2 minutos eu estou no hospital. Mesma coisa, eu entro, tudo, discuto conduta e a gente reverte um FA junto, cara. Eu com o médico, porque eu não era nem do hospital, reverto uma fibrilação arterial do meu sogro na madrugada. E fico pensando de novo, na facilidade que isso era. E as coisas vão se desdobrando, eu vou tendo que voltar para cá e acompanhar, e eu começo a ver como era fácil a medicina, entre aspas, né? Mas na verdade era a mobilidade no, em São José do Rio Preto. Aí eu viro para minha esposa e falo assim: eu quero morar aqui. Vou sair de São Paulo, não aguento mais, vou largar tudo. Não volto para Rio Preto, não sei o quê. E começou tudo isso. E aí coincide com o momento da minha vida em São Paulo de transição ali em relação à equipe, em relação à família e tudo mais. Eu viro para ele e falo assim: a gente vai vender nossa casa, tem uma grana aí que dá para a gente aguentar aí pelo menos 2 meses, 3 meses, vamos mudar de vida. Ai, meu Deus do céu, se der tudo errado a gente volta. Vamos voltar. Mas Isso, peraí, vocês tinham casa própria em São Paulo e venderam? isso. Tá. Aí, não vou entrar muito em detalhes do que aconteceu, mas dá tudo certo. Porque quem compra não quer a casa, só quer a casa depois de 9 meses, me deixa morar na casa, aí eu consigo fazer algumas outras transições que vão me trazendo para São José do Rio Preto
em paralelo. Então, tudo aquilo que estava meio caótico começa a se organizar de uma maneira de good vibe, sabe? E a Ah, quem, espiritualidade, quem compra em São Paulo, você continua com a casa em São Paulo 9 meses. isso. O cara não quis a casa, ele comprou e não Sim? quis a casa. Mora aí. Então, eu termino o ano letivo das minhas filhas, minha esposa começa a se organizar, eu começo a me apegar em alguns pensamentos bons lá do que a gente estava conversando agora há pouco, começo a ler bastante, me preparar para a mudança de vida. Então, é quase uma gestação mesmo, porque eu fiquei 9 meses lendo coisas que eu não lia, e preparando espiritualmente para uma mudança que talvez não desse certo e buscando alguma coisa aqui. E aí você vem para cá, eu venho para E, cá. peraí, isso você já tinha feito MBA? Não, não tinha. Tá, tá, tá. E aí que eu vou chegar, eu venho para cá achando que eu sou um cardiologista que vou conseguir emprego em qualquer lugar, nem que seja na porta de um pronto Ah, é atendimento. verdade, lembrei, você me contou. Tá. É, Aham. nem que seja na porta de um pronto atendimento ali de um convênio, como eu dava plantão em São Paulo no início da minha vida. Você chegava lá, conhecia alguém, o cara, pô, conversa aí com o coordenador, vamos ver se dá para você começar a dar plantão aqui, pega aí um domingo que ninguém quer, um feriado que ninguém quer. Cara, cheguei em São José do Rio Preto, tudo fechado, ninguém entra. E aí eu começo a perceber que não ia ser tão fácil assim. E aí eu começo a encontrar alguns colegas aqui em São José do Rio Preto que fizeram Mogi. E aí eu com tipo, 6 pessoas contemporâneas que eu não sabia que estavam em Rio Preto, fazendo aqui medicina. Um ortopedista, um anestesista, um nefrologista, um cirurgião plástico, um neurologista. E aí eu falei, pô, cara, aí começa a juntar a galera, tudo, abre uma porta aqui, abre uma porta ali, e mesmo assim, muito fraco, muito difícil. Eu falei, putz, tô com 40 anos, né? Agora vou fazer 46, tô com 40 anos, e eu não sei se eu vou conseguir começar de novo. Mas as coisas vão se organizando. E aí eu entro num baita hospital aqui dentro, que é o segundo maior da América Latina, que é o Hospital de Base, vinculado à FAMERP, uma faculdade estadual, com um nível de excelência absurdo. E ali eu monto uma residência junto com uma colega que eu conheço lá, de emergência, porque eu já tinha expertise de São Paulo de ter montado uma residência de cardiologia. Falei, não é possível que você não tenha uma residência de emergência aqui. Vamos montar. Aí fico na emergência. E a cardiologia, nada. Não vira. Não engata. Aí fico como preceptor da emergência. E aí eu começo a dar sugestões de melhorias no setor e em outros setores. Aí vem uma superintendente do hospital e fala assim, ó, a gente está precisando de um médico na governança clínica. Ninguém tem o perfil que você tem, assim, de pensar nas coisas, em melhoria contínua. Estamos na 3, vai ser revalidado, falta o núcleo de governança. Você não quer vir para a governança clínica? Eu falei, quero. Só que antes disso, Ricardo, eu já tinha pego 4 matérias na faculdade particular aqui para dar aula, porque também eu não tinha o que fazer. Eu estava com horário vago e estava sem remuneração. Dei aula de ginecologia obstetrícia, dei aula de infectologia, dei aula de simulação realística, sabe? E fui pegando, cara. A hora que eu fui, Botava na frente e resolvia. eu resolvia. Então, pô, teve uma hora que começaram a me chamar de Jana Furtado. Sabe aquela artista da Globo que substitui todo mundo? Substitui a Angélica, o Luciano Huck, substitui não sei quem. Os caras começaram a me chamar de Ana Furtado aqui. Pô, tudo que tem você pega, cara. E pedir, eu fui pedir emprego na faculdade. Eu falei, ó, eu sei dar aula de cardiologia. Não, a gente só tem de ginecologia. Não, beleza, eu dou. Aí Sou eu pegava ótimo nisso também. sábado e domingo estudando ali os capítulos que ia ter durante a semana. E é aí que a gente vê como a gente sabe. Porque pega um livro de gineco para você ler hoje. Você vai ler muito melhor do que você leu quando estava na faculdade. Você vai lembrar de coisas que você nem lembrava. Vai muito mais fácil. E foi nessa. E aí, quando eu entrei na governança clínica, eu comecei a ter um contato com a gestão. E aí já estava em 2018 para 2019. Que eu mudei para Ah, cá em uma 2017. coisa só que eu não te perguntei, que eu acho que é importante da gente situar. Eu vou até pedir para o pessoal da minha edição ver se consegue botar alguma imagem de Google Maps. Situa quanto tempo de São Paulo que é? Dá quanto tempo? Você vai de carro ou vai de avião, cara? Dá para ir dos dois. Tem aeroporto grande aqui Não, eu sei, por isso eu estou te perguntando, mas o que mas que é normalmente tem um voo só ou dois, no máximo. Então, é mais fácil você pegar o carro e levar 4 horas e meia de carro do que você a pegar um estrada é avião. boa? É boa, eu acho que Luiz é uma estrada muito boa.
é, do que você pegar um avião que leva ali 55 minutos e descer no aeroporto de São Paulo e levar 2 horas no trânsito lá, com horários pré-determinados. Então, se Tá, eu pegar no é tipo Rio-São Paulo, né? tipo Rio Mais ou São Paulo, menos. é isso aí. Tá. Você não vai pegar Dutra nem Ayrton Senna ali, você vai pegar uma estrada muito melhor. Uhum. É uma reta. Reta. Tá, não. Só queria contextualizar geograficamente para o pessoal que está escutando aí de outros locais que não tem noção, É isso. Passou o qual seguinte era para as tuas dificuldades. É isso aí. E quando eu decidi também mudar para o interior, tinha que ser algum lugar longe também. Porque se fosse muito perto, que nem eu fui convidado para ir para Mogi, eu tive um convite para ir para Jundiaí, dá 35 minutos de São Paulo, dá 50 minutos de São Paulo. Eu tenho certeza que eu ficaria em São Paulo ali. Eu não conseguia fazer essa mudança radical. Então, Rio Preto aliou algumas coisas aí. O infarto do meu sogro motivou isso tudo. E aí, quando começou... Eu vou te falar sinceramente que eu não gostei muito desse pedaço que você falou, que Ah, isso aí agora me pressionou mais ainda. É uma coisa boa, né? Mas é que pressionou mais ainda que eu tenho que fazer essa visita aí para você, pô. não estou te esperando, já te falei. Tá, vamos lá, gestão. E aí, então, eu entro na governança clínica e começo a fazer gestão. E aí eu começo a ficar dividido entre o setor de emergência e a governança. E aí o pessoal começa a me exigir muito ali como braço da diretoria técnica e eu começo a ficar cada vez menos na assistência. E cria-se até uma confusão, porque eu estou com uma carga horária muito bem definida, cachorrada passando aqui na minha rua. Faz É, parte, relaxa. Aí eu estou com uma carga horária muito bem definida, não tem um aumento de carga horária, eu tenho que definir. Eu mesmo, se eu quero ficar mais na emergência, se eu quero ficar mais na governança clínica, e eu começo a optar por ficar mais na governança clínica. E aí eu começo a ir atrás de protocolos gerenciados, eu começo a organizar as comissões, né? Eu começo a trazer as áreas para perto da gente, começo a falar de valor em saúde. Tenho a grata felicidade do hospital estar com um projeto em stand-by com a 2IM, né? Então, o Já hospital tinha quando você já, entra, já tinha pensado nisso, já tinha o serviço mas estava pago, engavetado. engavetado. Estava engavetado. Foi a primeira vez que eu tive contato com o EVS. E aí eu começo a organizar tudo isso. E só que sozinho, no hospital, Mas Ricardo, e você conheceu quem levou o projeto? foi um consultor em saúde, que veio de São Paulo fazer uma consultoria aqui em Rio Preto, para organizar essa questão de planejamento estratégico e governança clínica. O cara foi o consultor, levou, vendeu o projeto e o projeto estava na gaveta. Tava, não tinha dado certo. E não tinha dado certo por vários motivos, principalmente por o hospital não ter maturidade de dados para fazer a implementação. Tanto é que depois ele volta Perfeito. para a gaveta. Você entendeu? E Não, aí, isso é o mais comum, Marcelo. você compra uma ferramenta achando que ela vai andar sozinha. E não anda sozinha. E aí eu começo a me embrulhar nisso tudo e vem a pandemia. E aí, na pandemia, eu tinha me matriculado no curso de gestão da GV, que ia ser presencial. E aí, quando vem a Ia pandemia, ser. os caras falam, olha, não vai ser mais presencial. Tem uma ferramenta que chama Zoom, que a gente vai começar a usar. Aí, puta, cara, eu vou Que desistir. loucura, né? Parece óbvio hoje, né? E aí eu falo, eu vou desistir desse negócio. Eu não vou fazer, não vai dar certo, não vai dar em nada isso, eu vou gastar uma grana, uns 8 meses, e eu não vou ter resultado nenhum com isso. E aí essa minha colega que estava na emergência lá, que também tinha entrado no curso, falou, não, vamos, 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 vamos. Foi me puxando, eu fui indo. E deu certo, porque a parte de gestão, quando você tá ali aprendendo, né? Se você estiver colocando isso em prática, ela fica muito prazerosa e muito mais clara. E eu estava Exatamente. crescendo na gestão com o curso em andamento. Então Sim. foi excepcional, porque se eu tivesse fazendo só o curso, sem ter nada em andamento, talvez eu tivesse desistido, né? E aí Não, foi e ao mesmo tempo, fazendo como você estava fazendo, sem as skills e as orientações corretas do curso, muitas vezes você ia fazer um monte de coisa errada, né? Que é como a maioria das ah, pessoas aprende. sim, aprendi na tentativa e erro, e mesmo assim sem saber se o caminho é esse mesmo, se está correto.
E aí, depois que acaba a pandemia, o município ele inaugura um hospital municipal, a fundação da qual eu faço parte ganha a licitação e precisa de um gestor para assumir o hospital municipal. Pô, Marcelo, é você, cara, Ana Furtado de novo, né? Então, assim, vamos nessa. Vamos nessa e vou para esse hospital municipal e saio da governança clínica para tentar montar lá o hospital que só tinha parede e chão. E aí começa do zero o hospital. Um hospital de 60 leitos, 5 salas cirúrgicas e 2 salas oftalmológicas, para fazer catarata, uma atrás da outra, né? Com 7 consultórios ali de pré e pós-operatório. E aí monta as equipes, chama o pessoal, contratos, licitações, aí eu começo a ter contato com contratos, com terceiros, e aí Vocês começa o estão negócio. vendo, né, pessoal, que ele quer me levar mesmo para lá, né? Aí agora, cada vez ele fica me instigando mais. E aí o negócio vai de uma maneira que também você vai pegando, vai fazendo, e as coisas vão acontecendo, e é sempre com gente boa do lado. Dentro desse hospital municipal, eu tive a honra, e ainda tenho, de trabalhar com 2 pessoas que são aqui as sumidades em gestão dentro da área de saúde na cidade, uma enfermeira e um médico, doutor Horácio Ramalho, que é também a sumidade em nefrologia, a Maria Regina Jabu, que é uma enfermeira, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, e está metida em tudo que você possa imaginar de saúde pública, não só em Rio Preto, mas no estado de São Paulo. Uhum. Então, foi uma escola também ali com eles. E assim foi indo. E aí, no meio do caminho, vem a saúde suplementar. E aí, a saúde suplementar me atrai porque eu já tinha um pezinho na Unimed, eu não sou cooperado. A gente quando se Uhum. conheceu ali dentro de um evento da Unimed, e eu fui contratado para tocar as linhas de cuidado como cardiologista. Linhas de cuidado que eles queriam ali olhar para pacientes hiperutilizadores. Então, diabetes, hipertensão, um pouco de saúde mental, tabagismo, obesidade, idoso, frágil. E assim eu comecei bem pequenininho, com uma galera ali devagarzinho. E aí, quando você vai ver, você começa a assumir outras coisas, e aí a gestão vem, aí eu de supervisor vou para coordenador, de coordenador para gerente. E aí hoje, como gerente, dentro da Unimed Med, tem tanto aqui o serviço próprio da Unimed em Rio Preto, mas a Unimed de Rio Preto também tem muita coisa na regional. Então, tem outras cidades aqui perto, como Jales, Fernandópolis, Votuporanga. De vez em quando eu dou uns pitacos lá também. E aí, E dessa vez, você que leva os projetos da 2M? isso, aí, olha, isso foi, acho que, o mais engraçado, porque eu chego com uma banca na Unimed, numa reunião onde eu queria apresentar o score de valor em saúde, porque eu tinha aprendido lá no hospital. E aí eu chego lá, uma galera muito boa conversando, eu já estou achando um papo um pouco no nível mais alto e apresento, apresento, apresento. Aí quando eu fui ver, a 2M estava lá já. Então tudo que deixaram eu falar, eles já sabiam. E aí eu falei, pô, tô aqui para executar então, o que vocês precisam? E aí o EVS, ele estava lá por quê? Porque levaram o EVS para a operadora de saúde, para fazer uma Ah, bonificação de cooperados, que a gente já conversou e eu mostrei lá os dados para você. Então, a cooperativa, ela bonifica o seu cooperado através dos score de valor em saúde nos seus consultórios. E aí eu tinha a missão de... que é um case muito legal. É muito legal, muito legal. Nisso eu não participei, tem méritos de outras pessoas. E aí eu pego o EVS e trago como recurso próprio e começo a implementar isso em pronto atendimento. E agora está também na oncologia, dentro do serviço próprio da Unimed. Então, a gente vira a chave, dolorido demais, não é fácil. E aí é uma outra palestra para fazer como dar certo, né? É, porque quem está acostumado com o modelo antigo não quer o novo. Agora, quem entra no modelo novo entra feliz da vida. Então, você vai ter metade contra, ou até 2 terços contra e 1 terço a favor ali, de quem está sendo realmente afetado pelo novo modelo. E hoje, ó, 2025 já, 100% dos médicos do pronto atendimento já estão ali com contratos aditivados através do modelo de remuneração pelo IBS,
E a gente vai fazer isso agora, depois do piloto da oncologia, para os oncologistas que trabalham ali dentro também. Então, assim, a gestão abraçou. Então, quando você me apresentou como cardiologista, até assustei, porque é difícil hoje eu falar, você sempre cardiologista, mas hoje a minha atuação está bem longe da cardiologia. Mas, cara, é muito bom falar tudo isso aqui, porque às vezes serve de exemplo para um cara que está meio indeciso do que vai fazer e você traz um pouco de experiência de 20 anos de formado, de tudo que a gente pode fazer como médico e que nunca é tarde para virar a chave. Mas tem o ônus também, né? Como médico, você tem uma segurança muito maior em relação aos seus resultados. Como gestor, você tem que apagar incêndio todos os dias. É só bucha, não tem dia fácil. Na medicina a gente tem alguns dias fáceis, é fato. Na gestão não tem dia fácil. E a cobrança é em tempo real. Ah, mas a minha cirurgia também pode dar errado. Você chega num nível de expertise e de controle onde você toca, às vezes, no piloto automático, com excelência. A gestão não toca no piloto automático. Então, para quem quiser, realmente é bem desafiador, mas vale muito a pena. Qual foi a... Se é que você pode quantificar a importância, e qual você acha que é a importância das equipes para que você consiga ter a gestão aí e o nível de entrega desses projetos aí magníficos que você participou ou até que você pegou já em andamento? É fundamental ter uma equipe do seu lado. Eu acho que muito mais do que uma equipe de excelência, é uma equipe que joga junto. Então, você precisa de um time mesmo, né? Esquece aquela coisa que somos todos família, não dá. Uhum. Né? Estamos aqui trabalhando. Todos nós trabalhamos. Então, temos que formar um time para entregar um resultado bom. Mas respeitando as individualidades e principalmente dando oportunidade para que as pessoas se desenvolvam. Então, o imediatismo tem que ser tratado como urgência. O que não for imediato, dá tempo para as coisas acontecerem e traga a equipe para o seu lado. Então, hoje eu tenho a coordenadora de enfermagem, a coordenadora médica, a coordenadora da regulação, o coordenador do atendimento, todos eles ali no meu guarda-chuva. Se eu for somar, tem mais de 500 pessoas, né, que são envolvidas nisso. E essas 500 pessoas, elas são afetadas diretamente pelas nossas decisões. Então, você tem que ter um time muito bem afinado e alinhado, que confie em você, mas que você também confie em todos eles. Assim funciona. As equipes precisam existir e aquela questão muito mais hierárquica, ela tem que ser muito bem medida. Tem que ter hierarquia, claro, tem que ter respeito, mas o respeito bilateral, uma palavra que eu sempre uso é autonomia. Se você não der autonomia para as pessoas, elas nunca vão conseguir fazer o que elas realmente conseguem fazer. A autonomia é fundamental. E aí você controla. E esse controle ele também tem que ser bem medido, porque frases feitas aí que chefe é diferente de líder, né? Essas são as mais que você vê ali no LinkedIn. Mas é verdade. Então, a liderança é muito importante, a confiança mais ainda. Que você acha depois aí desses anos aí de gestão, botando a mão mesmo no jogo, fazendo transformar, que você acha que a gestão poderia ter ajudado aí na tua carreira? O que você acha aí que os médicos cometem de erro ao longo da jornada deles e que a gestão poderia contribuir para que esses erros aí fossem pelo menos minimizados? Eu acho que o que falta um pouco é de conhecimento lá atrás, né? Na época da formação mesmo. Se a gente for ver uma comparação entre uma faculdade de medicina e uma faculdade de enfermagem, a enfermagem já sai bastante gente na gestão. Médico não sai gestor. A gente estava falando de medicina, de cuidado centrado na pessoa, né? A gente ainda tem uma formação de técnica e de medicina focada na doença. Uhum. Então, é muito difícil você tirar esse pensamento de cura só, e de doença, e de técnica, dentro da profissão médica. Só que o mundo está mudando muito rápido. E o mundo da saúde
está acompanhando isso e o médico está ficando para trás. Então, a gestão, ela ajuda também no direcionamento da carreira e encurtar alguns caminhos, talvez para o médico mais novo entender como que a saúde realmente funciona. Eu acho que a nossa missão também, é nosso dever como médico, participar na melhoria, no desenvolvimento da saúde do Brasil. A gente não pode ficar só no nosso quadrado. E a gente demora muito isso quando sai da faculdade, né? De sair do nosso quadrado. E médico é muito alienado. Precisa de ter uma visão de mundo e talvez não seja um mundo tão grande. Se a gente tivesse uma visão de um mundo da saúde, já seria muito proveitoso para que a gente tivesse um horizonte melhor aí de menos prazo do que eu enxergo de melhoria dentro do que precisa ser feito. Falta isso, eu acho que mudar um pouco o ensino e trazer um pouco de gestão para a área médica lá atrás. Me fale, sempre pergunto para vocês para tentar trazer aí algum livro, alguma leitura que você goste, que tenha feito diferença na tua vida. Traz aí para gente. Pequeno Príncipe, não, tô brincando. O Pequeno Príncipe é sempre válido, né? Quando você não sabe o que fala. Eu vou citar, eu vou citar, eu vou Mas eu, citar, eu vou te falar, isso é um coringa bom, pô. Você deu uma dica boa para a gravação do podcast. Eu vou começar a usar essa brincadeira, não fazia parte aqui do meu arsenal. A pessoa demorou a responder, eu já respondo para ela. é, é uma boa, né? Ó, eu vou falar do último que eu estou lendo, então, que eu ganhei agora há pouco tempo. Não vou citar nenhum que mudou minha vida, assim, mas alguns livros, dependendo do momento de vida que você está, fazem diferença para mudar um pouquinho o que você está planejando para os próximos dias até, né? É um livro que chama A Tirania do Mérito. Agora eu não vou lembrar o autor aqui, cara. Uhum. Não, Chama A peraí. Tirania do Mérito. Pessoal da edição vai ter que achar, a gente dá trabalho para Não, mas eles. tudo bem. Mas é um livro que muita gente vai achar que é um livro de esquerda, vamos dizer assim. É Tá. um livro político que fala de meritocracia. E aí ele vem falando um pouquinho ali de que a gente perdeu um pouco da noção do bem comum. E aí ele Uhum. traz a história desde a época da igreja, que para você ir para o céu você precisa merecer. Uhum. E aí ele traz isso num contexto político, é um americano que está escrevendo isso, é um livro de lá, e aí ele faz uma ligação muito importante ali com a era do Obama e com a era do Trump agora. Só Uhum. que a gente consegue tirar algumas coisas legais ali, sempre evitando o extremismo, porque realmente é um livro que dá para usar para os dois lados, Perfeito. a sua vida, sabe? Então, será que tudo que eu estou fazendo na minha profissão hoje, apesar do livro não ser médico, eu não poderia fazer um pouquinho melhor e ser menos ácido, vamos dizer assim, em algumas ações, e Uhum. olhar o outro lado, onde talvez não seja um ganho enorme, mas tem um ganha-ganha Perfeito. para a área da saúde, e aí você tem que sempre pensar, você como médico, no paciente, né? Então, quando você coloca um EVS, por exemplo, será que está tendo um ganha-ganha mesmo? Será que eu não estou transformando Uhum. uma ferramenta do bem numa ferramenta do mal? Perfeito. Será que eu não estou penalizando ao invés de bonificar? Será que Uhum. realmente o paciente está ganhando? Cadê o senso do bem comum em tudo isso? Será que é só um ganho financeiro para a operadora? Então, assim, muitas coisas, né, que você pode tirar dali do que historicamente vem se formando a civilização e trazer para a prática médica, apesar do livro não ser médico. Então, toda vez que eu leio alguma coisa, eu tento olhar pelo meu lado. Sim, O sim, cara está sim. olhando pelo lado político, ele está trazendo um histórico ali, está tentando trazer para você mais para a esquerda e para a direita. Dane-se. Não. Eu estou lendo o livro olhando para a minha realidade. Tá? Eu vou sair daquele. Legal? Eu acho que seria esse, mas depois procura aí o autor, que eu não vou lembrar agora de cor. A Tirania do Não. Mérito. Relaxa, o pessoal acha. Para a gente caminhar para um final, pergunta fatídica e complexa de Fala Doutores, que é: o que é o sucesso para você? Sucesso é buscar a felicidade todos os dias. Você não vai ser feliz para sempre. Mas se você tiver momentos de felicidade e conseguir reconhecer que naquele momento você está feliz, eu acho que é sucesso.
seja na profissão ou na vida particular. E eu lembro que eu era moleque, eu trazia uma formulazinha na minha cabeça sempre da felicidade, que é a realidade menos a expectativa. Bem simples. Então, quando a Uhum. gente gera menos expectativa e vive mais a realidade, a gente fica mais feliz. Quem fica muito na expectativa não é feliz. E se você consegue chegar nesse equilíbrio, é sucesso. Boa. Muito bom. Planejamento estratégico para os próximos 5 anos. Não tenho. E você sabe que a minha vida mudou muito em ciclos de 5 anos. Eu sempre falei Mas, isso. mas é aí, né? O quê? Vocês vão ficar por aí, né? Vocês estão bem aí. Estamos bem aqui. Eu acho que, pelo menos para 5 anos, eu preciso dar rumo para minhas filhas também, né? Eu acho que é até sacanagem tirar elas aí do caminho delas, que elas estão buscando agora, já são grandes. Elas vão querer, pelo menos, finalizar. Se eu não Tua, deixar. tua, 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 tua filha faz vestibular esse ano? Não, daqui 1 ano e meio. Tá. Ela vai fazer 17. Ah, tá. Tudo bem. Vai fazer 17 agora no segundo semestre. Pensei que E ela assim, fizesse esse ano. não, Vestibular. mas acho que nem vestibular elas vão fazer, viu? É Uma, mesmo? Por quê? uma é formada em piano e toca muito guitarra e ela quer uma faculdade de música, mas é Aham. um pensamento completamente diferente aí do que você possa imaginar do que é uma faculdade de música. Talvez nem seja aqui. E tem a outra que é cantora e faz teatro musical, e também deve ir para um caminho diferente de tudo que a gente imagina aí, velho como a gente já está. O tempo passa, meu amigo. Não tem jeito, não. Não falaram que iam ter profissões que a gente nunca imaginou que existiriam? Estou esperando elas Muitas, aparecerem. né? Não, Então, mas tem, mas tem. Não, mas tem muitas, cara. então, rapaz, A que eu gosto mais é piloto de drone, cara. pois é, você imagina? Mas é, pô. Nunca. Isso Hum, aí. Ó, tinha outro dia, eu não sei se você já assistiu, mas que são aqueles drones guiados por inteligência artificial que tem uma pólvora e ele dá um tiro. E aí saem milhões de. Milhões não. É, milhares de microdrones do avião e eles conseguem fazer um ataque numa cidade e matar 1 milhão de pessoas, cara. Uma coisa assim muito videogame, né? louca. Por que eu tô falando isso? Porque o piloto de drone teve um momento que começou a muito gamer pilotar os drones até em combate. Estavam tendo esses treinamentos de guerrilha. E aí a pessoa que jogava muito bem o videogame fazia isso. Coisas completamente insanas, coisas completamente de maluco, mas eram ataques à distância e tudo mais. E hoje, com a inteligência artificial e tudo mais, morreu. Você pulou uma etapa de uma profissão que é recém-criada Já não e existe foi mais. e já não existe mais. Que Muito doido. coisa, cara. Mas é isso mesmo, né? Agora, vou fazer uma pergunta para você. Você acredita que a inteligência artificial vai substituir metade do que a gente faz como médico ou não? Eu não tenho nenhuma dúvida, Marcelo. Nenhuma dúvida, tá? Em como E tá? qual é meu ponto? Qual é meu ponto, tá? Como é que é a argumentação para mim disso? Esse momento e esse modelo de saúde que a gente está tendo, com atendimento totalmente focado em volumetria e com uma obrigatoriedade acho que não é a palavra, mas é uma falta de percepção de que nós estamos nos tornando os robôs. O atendimento está cada vez mais mecanizado. Um atendimento mecanizado, ele vai ser muito mais bem feito por uma máquina. Onde é que é o diferencial disso daqui tudo? É a humanização no atendimento. E isso a máquina nunca vai conseguir dar. Então, o valor hoje para mim e a manutenção da profissão médica, para mim, está totalmente correlacionado a você ter aí a volta da medicina hipocrática, tá? Aham. Mas esse modelo hoje, cada vez mais a gente está correndo, eu sinceramente espero
que vou tomar um monte de paulada aqui. Eu espero que nós sejamos substituídos pelas máquinas. E pode ser que seja em prazo mais curto do que a gente imagina, né? O que eu vejo sempre é que a gente vive em picos e vales, né? A sociedade, ela caminha assim. O que é muito bom hoje e a gente acaba supervalorizando, serve de aprendizado, às vezes, para que depois a gente volte a pensar no que já foi bom antes também, né? Isso para todos os assuntos, não só dentro da saúde. Então, a gente está num pico de aprendizado muito grande, onde talvez aconteça essa robotização, mas que num futuro não tão longe, a gente consiga enxergar que foi importante para aprender, foi importante para crescer, mas que a gente vai dar dois passos atrás e lembrar como era antes para fazer melhor. E aí você vai vivendo, historicamente, a humanidade vai vivendo nesses ciclos, né, de picos e vales. Internet também, né? A internet já foi utilizada para diversas coisas e a gente hoje tem uma dependência grande, mas aos poucos ela foi se modelando de acordo com o que a gente achava que era coerente, já não foi. E assim vai. Faz parte aí da evolução. Olha, esse ponto especificamente da IA, minha opinião é que a gente está assim no início do início de uma gigantesca transformação, Marcelo, que a gente só vai ver ela de uma forma exponencial e relevante quando tiver aí a conexão com esses computadores quânticos e eles forem realmente acessíveis. Você aí que gosta, nem falamos aí das tuas aptidões dentro da parte da informática e afins, mas quando a gente tiver a conexão da velocidade quântica junto desses modelos de inteligência que a gente está utilizando de uma forma muito embrionária hoje, poxa, Marcelo, sinceramente, cara. Mas vai ser Pega o muito. chatbot mesmo. Os chatbots estão maravilhosos já, Marcelo. E eles, assim, ano que vem, eles vão estar muito melhores. Já, olha, eu te falo, eu acho que eu cheguei a comentar com você, né? Eu venho muito tentando encontrar o padrão de sucesso dos médicos aqui que passaram pelo Fala Doutores, né? E eu uso muito a IA, é, eu falo muito com a IA, né? Eu uso o áudio dela, eu pago, né, o Ah, chat GPT e uso o áudio. E assim, volta e meia, agora eu parei um pouquinho, mas eu tava num nível de, assim, quebrar pau com a IA, cara. Ficava discutindo. Se você me escutasse, falava assim: Ricardo perdeu o juízo completamente. E com uma interação maravilhosa, cara. eu imagino. Você sabe que uma última reunião que eu fui, aí eu me senti muito velho, né? Primeiro que eu realmente, de idade, eu talvez fosse o mais velho aí da galera que estava na reunião comigo. E muitas das discussões que tiveram vieram da semana dessas pessoas que, enquanto dirigiam, ia batendo papo com a IA no carro. Parece a super máquina, lembra? Né? Se falar Sim, super sim, sim, máquina sim, hoje, sim, sim, sim. ia batendo papo Você comigo. tá cada vez piorando a tua situação. Eu tô me entregando muito aqui na idade. Agora, a questão é essa: o cara passou a semana inteira batendo um papo ali do assunto da nossa reunião com a IA e chega para uma reunião preparado de uma maneira completamente diferente do que a gente se preparava para uma reunião, de acordo com esse bate-papo que ele teve semanal aí com essa inteligência artificial. Paga, né? Também, você estava falando que você está pagando, Eu, eu não eu, pago nenhum eu IA. tô. Ô, Marcelo, eu tô fazendo uma aula que eu vou dar daqui a 2 semanas, no Congresso de Lente de Contato em São Paulo. E aí vou falar sobre IA, verticalização, e a questão dos técnicos, né, da optometria, né, como ameaças para a classe oftalmológica, né? E eu vi há um tempo, alguns dias atrás, um vídeo do Ricardo Amorim, que eu adoro, e ele falando que ele está utilizando, ele, na verdade, constituiu um conselho, como se fosse um conselho administrativo para ele, e que no conselho dele tem o Steve Jobs, tem o Elon Musk e tem o Einstein.
Nossa. E que É, hoje é totalmente acessível para qualquer um. E aí ele usa o cloud e ele usa o ChatGPT. O ChatGPT tem dado uma assertividade de 92%, se não me engano, e o cloud de 93%. E para piorar, ele mescla o resultado de ambos, que dá uma acurácia de quase 100%. Ele vai e pega as estratégias dele para a empresa dele e chega para o conselho e fala: o que vocês fariam melhor do que eu estou fazendo? Cara, muito louco isso. é muito louco. E de verdade, Marcelo, isso está na nossa mão, cara. Então hoje você consegue criar um agente, você consegue alimentar um agente, pegando. Eu venho tentando fazer muito isso, pegando literatura. Você pega aí grandes pensadores que sejam dentro da nossa área de gestão, dentro da saúde, e ó, pá, bate. E tem muita gente que vem fazendo isso, Marcelo, indo para reunião, perguntando. Ah, minto, olha aqui, o exemplo dele é melhor ainda. Peraí, agora eu me lembrei, eu não estava conectando. Na verdade, um estudo que ele pegou e ele começou a fazer isso. No estudo, e tem comprovação científica, com dados. No estudo, o cara pegava todos os conselheiros com perfil de web, botava o tema da reunião e falava o que os conselheiros vão me questionar. E aí, essa que é a assertividade do Cloud e do ChatGPT. Perdão aqui para a audiência. A assertividade é no que os conselheiros. No que ele antecipava a pergunta real dos conselheiros. Olha que loucura, cara. Ah, Ele já ia para a reunião já prevendo. É meio que Minority Report, né? aham, é isso mesmo. Agora, se você pensar que ele está fazendo isso prévio, daqui a pouco a gente está fazendo isso em tempo real mesmo, vai estar sentado, vão ter três, quatro pessoas e quatro inteligências artificiais em tempo real discutindo com você numa reunião de conselho, Exato, né? exato. E aí você talvez tenha que moldar isso ou comprar isso, não sei como é que isso vai ser vendido, de acordo ali com um software que você quer usar para sua empresa, né? Qual é o... Qual é o ponto para mim disso? A gente não consegue pensar fora da caixa, porque é uma abstração muito grande, cara. Obviamente que tem as pessoas que têm essa facilidade, né? Que são os grandes inovadores, e vem o mundo lá na frente. Mas eu aqui, como um simples mortal, é muito difícil. Eu adoro, tá? Eu adoro o tema, fico aqui completamente entusiasmado, acho que vai gerar muito acesso, tá? Eu acho que vai trazer muito benefício para o objetivo da saúde, para o paciente, mas eu acho que a gente vai ter que se reinventar. Sim, é isso aí. Muito bom. Muito bom, meu amigo, excelente, tá? Você tem uma super. Eu gostei desses detalhes, hein? Eu não tinha esses detalhes aqui, desses Vou momentos contar aí aqui para de. você. Esses turning points aí. Foram. Abrilhantaram e deixaram a história ainda mais interessante da gente poder consumir. Queria agradecer demais aí tua presença, teu tempo, a oportunidade aí da gente poder te escutar. Onde é que o pessoal te acha em relação aí mídias? Como é que o pessoal te conecta com você? E faz aí tuas considerações finais. Queria agradecer você pelo convite. Acho que foi uma surpresa muito grande, né? Acho que o evento foi excelente lá em Curitiba. Sim. E te encontrar ali, a gente conversar aquele dia, realmente foi muito bacana mesmo. Ida. Eu também, Eu cara. agradeço por ter me chamado aqui, até mesmo pela oportunidade de contar um pouco, porque eu me ouvindo falar aqui, né, eu mesmo me surpreendi muito em alguns pontos aqui. Então, obrigado por você ter dado essa oportunidade aí. Parabéns pelo canal. Eu sou pouco midiático social, vamos dizer assim. É, Falamos mas sobre isso, vocês têm que mudar, hein, pô.
Então, mas você sabe que quando eu entro em qualquer mídia social, eu me desconecto, na verdade, eu não me conecto. Então, se eu pegar no Instagram, você vai só achar restaurante, música e futebol. Só, porque a hora que eu pego o Instagram ali é para ver alguma coisa completamente fora do que eu tô conectado durante o dia. Então, Instagram, Facebook eu não tenho mais. Fico no LinkedIn, e muitas vezes me irrito no LinkedIn, mas no LinkedIn eu tô lá, só procurar meu nome, e ali tem todos os meus contatos. Eu acho que é importante até, se tiver gente aí interessada no que a gente conversou aqui, conversar Com comigo, certeza. pode mandar mensagem, ou se tiver alguma dúvida em relação ao valor em saúde aí, em relação ao esporte de valor em saúde também, que a gente só pincelou um pouquinho aqui, manda mensagem também, me acha, acho que o mais fácil mesmo é LinkedIn. Procura meu nome lá que vai achar, Vilaça, dois L's, né? com dois L's. É isso aí. Maravilha. Pessoal, então aqui, se você gostou dessa conversa inspiradora com o grande Dr. Marcelo, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para que o episódio chegue aí para mais pessoas e que a gente consiga entregar realmente esse valor para toda a nossa classe da saúde. Fiquem com Deus, até terça-feira, a gente se encontra. Abraço, Marcelo. Tchau, tchau, obrigado.